Uma criança recém-nascida por nome Heloísa foi morta ontem, segunda-feira, dia 2 de julho. As informações iniciais que tivemos foi que o pai da criança teria a matado por espancamento. Viemos até a 13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutra, onde o pai da menina negou as informações. Não matei, não. Matou, né? Não. De dor passou pra revolta, né? Como é que as pessoas vêm me julgar assim? Eu sei o que aconteceu. Eu tava lá, minha mulher tava comigo. Ela caiu da cama, tá com uma semana e foi o que aconteceu, que ela ficou toda quebrada assim. Mas é o trabalho da polícia, né? Quebrou o que nela? O médico falou que foi a cravícula e até então eu não sabia, só que eu sabia que eu vi que tava inchado, só que eu não sabia que tinha quebrado. Eu até falei com minha mulher que eu pensei que tinha quebrado as pernas dela. Aí ela falou que era pra gente levar no hospital, né? Só que como foi segunda-feira o Jogo do Brasil, que era pra ter ido marcar a consulta, não deu, porque não abriu nada, né? Então não deu pra marcar, que era pra terça-feira o pediatra. Então nosso erro foi esse, de não ter levado ela no hospital. E depois da segunda-feira, por que não foram? Porque é só segunda-feira que marca, o pediatra, exato. Aí passaram, tiveram que esperar durante uma semana para poder levar novamente. Esse foi nosso erro. Minha mãe, quando ela ia lá em casa, ela até falava, né? Essa menina tá sentindo alguma coisa. Só que eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo dela brigar também e de, não sei, de acontecer isso. Só que eu sei o que aconteceu realmente. Eu amo minha filha. Você usa drogas? Sou usuário de maconha. Nesse dia você estava usando? Não. Eu amo minha filha. A gente planejou esse filho. Essa filha. O choro é de arrependimento? Não tenho arrependimento. Arrependimento que a gente quer falar é sobre não ter levado ela imediatamente pro médico. Com certeza. Já falei tudo que tinha pra falar, é difícil se explicar assim. As pessoas escutam muita coisa que não é verídico. Não é verídico. Não é verídico, né? Eu falei que ela tinha caído da cama. Eu só não expliquei como eu tô explicando agora. Só que agora eu tô... Você deu outra versão, né? Não, sempre a minha versão foi essa. E a questão do engasgo? Sim, ela se engasgou. Da morte dela foi o engasgo. Sim. Entendeu? Eu tô explicando dos hematomas que ela tava no corpo, que foi exatamente do. Isso. Só que a causa da morte dela foi um engasgo. Ela se engasgou uma vez que foi que a gente foi, que esse médico marcou pra gente ir pro pediatra. Foi porque ela tava com secreção no pulmão. E ela também quase morreu dessa vez, por causa disso. E dessa vez não teve como. Não teve como. Gabriel, eu fiz de tudo, eu balancei. Todo mundo que tava na porta da minha casa viu o meu desespero. Como pai, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho. É uma criança, 2 meses. A cama lá é muito alta? Pelo fato de Não, é uma cama box normal. É uma cama... Não é muito alta não, ela caiu em cima do tapete até. Tem um tapete preto. Eu tava fazendo um leite pra ela. Como a gente faz de costume pra trocar ela, né? Coloca o trocador assim na cama, né? E coloca ela pra trocar. E eu tava fazendo um leite pra ela. Ferveu o leite e começou a cair. Quando eu fui lá desligar, que eu voltei, ela tinha caído. A parte que ela caiu, minha mulher não viu a hora que ela caiu. A sua esposa não viu a hora que ela caiu? Não, mas ela sabe que ela caiu, porque na hora que ela escutou o barulho, ela foi lá também.
O jovem de iniciais, GO, é menor e está sendo acusado de um ato infracional análogo ao crime de infanticídio. A mãe, identificada como Natália, de 18 anos, é suspeita de ter sido conivente com o crime. Porém, a mesma confirmou a versão do pai e disse que não teriam coragem de assassinar a própria filha. Não, a gente estava lá em casa, por uma semana ela caiu da cama. Aí ela quebrou as duas perninhas dela. Aí ontem Gabriel viu, que é meu marido, né, viu que isso aqui dela tava meio, a clavícula tava meio que inchada. Aí ela foi, ele apertou e ela começou a chorar, entendeu? Ela não tava reagindo, como é que se diz, a dor nas perninhas dela. A gente apertava e ela não chorava. Entendeu? Ele levou ela no hospital. Ele apertou aqui, né? Porque tava inchadinho, ele apertou. Eu falei assim, Gabriel, não aperta, porque isso aí pode... porque ela começou a chorar, né? Quando ela caiu, né? A gente já colocou ela em cima logo da cama de novo. Aí ela reagiu normal, ela continuou normal. Aí a gente ficou assim, né? A gente nem chegou a levar ela pro hospital. Aí agora, que foi ontem, né? Gabriel tava pondo ela pra dormir, ela já tinha comido e tudo, tava pondo ela pra dormir e ele falou assim, ela tava tão fraquinha. Aí ele falou assim, vamos dar um banho nela. Eu falei assim, não, vamos não, porque essa água tá muito gelada, dar banho numa hora dessa, porque eu acho que era umas 7 e pouco, não sei. Dar banho numa hora dessa não pode, falando, né, pra ele. Aí ele falou assim, mas ela tá molinha. Aí ele começou, né, botar ela pra dormir e tal. Aí eu acho que ele jogou água na carinha dela, Aí por isso que ela tava toda molhadinha, a blusinha dela tava toda molhadinha. Aí ela foi e se engasgou, começou a se engasgar e tal. Aí ela começou a ficar sem ar. Aí Natália, eu olhei que ela já tava roxinha quando eu vi ela. Bora levar ela pro hospital. Tava ficando roxinha, bora levar ela pro hospital. Aí a gente foi, aí eu fui e comecei a chorar, a gritar. Eu falei assim, Gabriel, bora, por favor. Aí ele foi e saiu pra rua pra pedir ajuda. Foi quando ele encontrou o vizinho lá da frente e ele ajudou nós e levou ele e a neném pro hospital. Eu fui atrás. Aí chegando lá, o médico disse que ela já tinha morrido. Quando chegou lá no hospital, ele falou assim, ele botou ela em cima da cama e falou assim, vou chamar ali uma pessoa pra levar ela. Não tem? Aí eu peguei assim, botei o meu ouvido no coraçãozinho dela, tava batendo ainda. Tava batendo. Mas era bem fraquinha, é o pai dela. Não, mas ele não tirou a vida dela. Ela se engasgou, ele não sabia o que fazer, a gente não sabia, a gente começou a sacudir pra ver se ela voltava. Ele falou assim, sacode ela e tal, e eu comecei a sacudir ela pra ver se ela voltava. Ela já tava, quando ela foi pro hospital, ela praticamente já tava morta. Mas o coraçãozinho dela tava batendo ainda. E qual seria a outra versão? Não tem outra versão, não tem, é que ela se engasgou. E ela ficou sem ar, começou a ficar sem ar e ele não sabia o que fazer, e muito menos eu. A gente não sabe o que fazer, porque quando ela mamava, né, que se engasgava, eu sempre batia nas costinhas dela e assoprava. Aí eu falei assim, assopra, Gabriel, assopra. E ele começou a soprar, mas nada, não deu pra soprar. Ele estava soprando e não deu, ela não reagiu. A gente não discute. Ultimamente ele estava até calmo, por conta da filha dele, entendeu? Ele não estava saindo de casa, estava só em casa. Ele é usuário de droga, realmente, ele era. Mas ele não estava usando essas coisas. Não lá em casa, se ele estivesse usando, ele não estava usando lá em casa. Não estava. Foi um descuido muito grande. Mas se a gente pegou as perninhas dela, estava até inchada, a gente pegou assim nas perninhas dela e tudo. Porque ela sempre teve as perninhas assim, com músculos grandinhos, entendeu? A gente pegava e tal. Ela caiu de onde? De cima da cama. Pois é, justamente isso que a gente não sabia, que tinha quebrado nem a clavícula, nem as perninhas dela. Porque a cama é dessa altura e tinha um tapete preto no chão. Deu pra segurar ela no tapete preto. E por isso mesmo que a clavícula quebrou e as duas perninhas. Ai, gente, eu não tenho nada. Eu não tenho nada assim a ver com a morte da minha filha. Eu amo a minha filha. Eu nunca queria fazer uma coisa dessa com ela. Nunca. Deus me livre. Isso foi um descuido da gente. Realmente a gente se descuidou muito. Mas a gente não tem nada a ver com a mortezinha dela. E o que passa na sua cabeça? Ah, só tristeza. Só vontade de ver ela, pelo menos lá no caixão. Quando ele me falou ontem, eu me desesperei, comecei a chorar. É tão pequenininha, eu amava tanto minha filha, era tão linda ela é muito linda. A gente tem 1 ano e 5 meses de namoro e 5 meses de casado.
Ela tinha quantos meses? 2 meses. 2 meses. Ela ia fazer agora dia 12, 2 meses. O delegado doutor João Marcelino disse que o caso está sendo investigado. O corpo da criança está em uma sala reservada aguardando pelo IML de Caxias, que irá realizar exames mais precisos para determinar as causas da morte da pequena Heloísa. Ontem à noite, por volta das 20 horas, foi dada a entrada no hospital municipal de uma criança. Ela tem menos de 2 meses, nasceu no dia 5 de maio de 2018 e o médico verificou que ela estava com lesão na cabeça, no tronco, estava com as 2 perninhas quebradas. O que acontece a polícia militar, o investigador da cidade, realizaram a entrevista e os pais apresentaram versões contraditórias. Aí depois disso realizaram a prisão e eu pedi para trazer aqui para a regional, porque eu estava tentando evitar. É um crime que traz aquela comoção social muito grande e eu queria evitar qualquer tipo de lixamento. Quando a gente trouxemos os 2 para a regional, a delegada realizou um pouco da oitiva dos pais. O pai é menor de idade e a mãe é maior. Eles apresentaram versões bastante contraditórias. A mãe disse que o pai levou a criança para o hospital e ela ficou em casa. Isso é um comportamento totalmente atípico com a mãe. A mãe que vê um filho, uma filha naquele estado, mandar os outros ficar em casa. A mãe ficaria desesperada e correria para o hospital. Mas infelizmente, quando a criança chegou ao hospital, ela já estava morta. O que a gente fez? A gente acionou o IML. O IML vai analisar a situação, vai verificar o horário em que a criança faleceu, os tipos de lesões. Houve também a requisição por parte da Polícia Civil para saber se há algum tipo de violência sexual na criança, mas a gente está aguardando até o resultado do IML. O fato dele ser menor de idade, tem a questão que, segundo a legislação brasileira, não pratica crime. Ele comete um ato infracional análogo a um crime. É um absurdo, mas é nossa legislação. A gente não escutou ainda os vizinhos. Os 2, sim, têm um histórico de serem usuários de drogas. Mas sobre esse fato ainda a gente está apurando. Vamos ouvir os vizinhos, vamos ouvir todo mundo. Principalmente os vizinhos para ver se houve se a criança estava chorando nos últimos dias, se as lesões ocorreram hoje ou estão mais tempo. Isso tudo vai ser comprovado através de provas testemunhais e pelo laudo da polícia científica.